Bom dia. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Fordismo e o advento da publicidade. Então, um pouco claro que os avanços tecnológicos ele foi uma nova forma de organizar o trabalho. Então, ele vai permitir a maior produtividade das indústrias. Um grande avanço que nós temos nesta área de aumento de produtividade foi graças ao Fordismo. Lá no início do século XIX, o Henry Ford ele vai incorporar as suas fábricas de automóveis. Ele vai fazer um melhoramento das ideias do Taylor e ele vai criar então o Fordismo como sendo uma linha de montagem, vai colocar esta linha de montagem e a partir disso vai haver a incrementação e otimização do processo de produção industrial. Então, com essa implementação, incrementação, essa otimização, esta nova tecnologia aliada à linha de montagem, Ford vai inaugurar uma nova fase de produção em massa, conhecida ali pelo Fordismo. E é claro, graças ao Fordismo houve uma maior produção, uma produção em massa. Então, nós tivemos aí fortemente o desenvolvimento da publicidade e do marketing. Muito bem, então. Até meados do século XIX, os primeiros do século XX, o capitalismo se caracterizou pela formação de grandes cartéis, associações entre as empresas, visando criar esses oligopólios, esses monopólios. Então, neste cenário, era necessário, então, investir, incentivar as pessoas a ir às compras, principalmente aqueles locais que eram de cunho puritano, do protestantismo puritano, ao qual eles tinham uma vida mais ascética, uma vida voltada mais para a oração e para o trabalho. Então, neste contexto de incentivo às compras, de incentivo ao consumo devido à grande produção das indústrias, é que a publicidade e o marketing vai estabelecer de uma vez por todas as suas técnicas e assim o marketing e a publicidade vai crescer de maneira considerável. Muito bem. Então, nós tínhamos ali a propaganda até o século XIX. Os anúncios de jornais eram basicamente os anúncios informativos. O que esses anúncios tinham como característica? Divulgavam a utilidade dos produtos, continham informações falsas e por vezes exageradas sobre os produtos e serviços. Os anúncios eram tratados diretamente entre o vendedor e o jornal ou com o agenciador. Predominava-se o estilo de classificado e tais informativos então refletiam aquele capitalismo concorrencial. Então, até o século XIX, os anúncios de jornais eram basicamente os informativos, anúncios muito simples, baseados ali exageradamente até na exposição do produto, com vistas a fazer esta concorrência comercial. A partir do século XX, então, a publicidade ela passa a se transformar. A partir do século XX, então, vai ocorrer uma maior transformação e reorganização no ambiente de trabalho. E a partir daí, a partir do século XX, então a publicidade acaba se transformando tanto na sua organização quanto na sua forma de produzir anúncios. E aí ela vai utilizar algumas estratégias, que é a razão pelo Rayson Ray, no caso, a Rayson Ray, que é a razão pelo qual, é uma prática que busca o convencimento racional para se comprar. Por exemplo, eram anúncios com texto destacando as qualidades, as técnicas dos produtos, indicando a razão pelo qual alguém deveria adquirir aquele produto. Depois, a Scare Copies. Esse, na verdade, consistiam em histórias apavorantes, e através destas histórias apavorantes buscava-se promover a compra de determinados produtos. E uma técnica que é utilizada até hoje são os testemunhos. Esse daí foi utilizado lá na publicidade norte-americana no século XX e existe até hoje, que trata-se de depoimentos de atrizes de cinema falando de suas preferências por marcas de cosméticos e perfumes. Então começa aí uma associação entre a publicidade e o mundo da imagem. Associar a publicidade e o mundo das imagens é algo que vem até hoje. Então a publicidade ela ganha essa conotação mais
mais, digamos, profissional, né? E a publicidade se torna um instrumento eficaz. Publicidade, a propaganda, o marketing se torna um instrumento eficaz para escoar os produtos, né? Que a partir do Fordismo houve uma superprodução. Então, a partir do Fordismo foi-se necessário quebrar um pouco aquele estilo de vida baseado nos ideais puritanos. Então, a publicidade e a propaganda serviu para esta empreitada, serviu para fazer com que as pessoas passassem a consumir mais produtos, criar este estilo mais consumidor, este estilo de que as pessoas pudessem adquirir aqueles produtos, então, que lhes eram oferecidos por meio da publicidade, por meio, e aí, claro, a partir do século XX, a publicidade se organiza de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais contundente, através dessas três estratégias aqui, que foram sendo utilizadas ao longo do tempo: a Raise and Ray, a Scare Copies e testemunhos, que são utilizados até hoje. Então, a partir daí, iniciava-se a associação entre publicidade e o mundo das imagens. Lembrando que publicidade e o marketing, então, foi algo extremamente importante para dar vazão aos produtos que então começaram a ser produzidos em larga escala. Então, a propaganda, a publicidade, o marketing foi essencial, meio de propaganda, meio de publicação, meio de convencimento para as pessoas poderem adquirir produtos e assim escoar tais produtos, criando assim um meio eficaz de publicidade, vamos dizer assim, né? De levar ao conhecimento do público os produtos e criar neste público a necessidade de ter tais produtos. Ok, pessoal? Então nos vemos numa próxima aula.